Vamos começar agora a terceira parte da aula da disciplina de Tecnologia do Concreto, intitulada Aglomerantes e Cimento Portland. Dentro dos aglomerantes, existem vários tipos de materiais, né? Pode ser cimento, pode ser adições minerais, que podem ser filler, pode ser materiais pozolânicos, podem ser materiais cimentantes. E então nessa aula só será abordado o material cimento. Professor Sid Clay, o concreto, né, ele é feito de vários materiais. De um lado tem-se os agregados, que podem ser miúdos e graúdos, e do outro lado os aglomerantes, que são os compostos que acabam reagindo quimicamente para atribuir resistência ao concreto depois de pronto. E aí, né, a mistura desses materiais secos com água e aditivo químico forma o concreto. E aí pode-se melhorar algumas das propriedades, como, por exemplo, resistência à tração, retração do material, por meio de incorporação de fibras. Então, a aula de hoje se situa aqui, cimento Portland. Qual que é o objetivo da aula? Definir clinker de cimento, discutir as reações de hidratação do cimento e aonde essas reações de hidratação impactam nas propriedades do concreto, tanto no estado fresco como no estado endurecido. E quais são as reações que podem ocorrer até em relação à perda de estabilidade ou durabilidade desse cimento, né? E apresentar a classificação dos principais cimentos comercializados no Brasil, que existem 10 tipos, desde do tipo 1 ao tipo 5. Na verdade, isso não é uma classificação que partiu do Brasil, mas uma convenção internacional. Então, qualquer país do mundo que você vai, se sabe que um cimento tipo 1 é clinker e gesso, ou seja, é um cimento puro. E o cimento CP5 é um cimento de alta resistência inicial. E aí mudam-se alguns compostos dentro deles. Então, nesta aula, vamos discutir um pouco sobre isso. E essa figurinha que está de fundo, é o clinker de cimento Portland. O clinker é uma pequena pelota, né, assume essa forma devido às características do processo, né, produção, resfriamento e tal. E ele pode ter aí 2, 3 centímetros, 4 centímetros de tamanho. Então, esse clinker aqui, ele é moído depois e adicionado com gesso, para formar o que nós conhecemos de cimento Portland, tá? E aí depois ele é moído e embalado para consumo final, que é o pó de cimento que nós conhecemos. Clinker. O que é o clinker? Né? O clinker, então, na verdade, é uma mistura de vários materiais, né? Para fazer o cimento, o clinker, precisa-se alguns compostos químicos presentes na natureza, como o óxido de cálcio, a sílica, a alumina, o óxido de ferro e tal. Porém, esses materiais não se encontram disponíveis na natureza da forma pura. Eu quero uma mina onde só tem óxido de cálcio. Eu quero uma mina onde só tem sílica, né? Não é assim. Então, existem algumas rochas que têm esses compostos principais. E uma delas é a rocha calcária. Então, a rocha calcária é a principal fonte de óxido de cálcio para a fabricação do cimento. A argila, ela é utilizada junto com a fabricação do cimento, porque ela é uma fonte de sílica, de alumina, de óxido de ferro e tal. Então, na maior parte das indústrias de cimento, se você tem esses materiais de boa qualidade, já é o básico para formar o clinker. Porém, em algumas regiões, a argila é um pouco pobre em minério de ferro. Então, tem-se que adicionar esse produto, minério de ferro, para fazer a correção das propriedades. E no final, né, depois de fundir a rocha calcária, a argila e minério de ferro, fundir, eu digo o seguinte: calcinar a 1450 graus centígrados, é resfriado, forma-se o clinker, que são essas pelotas aqui
mostrado nesse cantinho. Tá? Depois ele é moído e adicionado gesso em quantidade suficiente, né, que são teores muito, muito baixos, para corrigir o início e final de pega. Né? Então, se só fosse produzir um concreto com clinker, teria uma pega quase que instantânea. Então, não teria condição de produzir um concreto e aplicar numa obra. Por isso que entra o gesso. Então, o gesso, se ele for posto em quantidade baixa, ideal, ele pode manter a pega normal desse cimento, então de 2, 3 horas, 4 horas. Então a quantidade de gesso é regulada para isso. Às vezes pode acontecer um desequilíbrio, uma falha na empresa e adicionar mais gesso. Então o cimento pode ficar em estado de dormência sem iniciar a pega até 5, 6 horas, um dia, 2 dias e tal. Então, isso deve-se ao gesso. Então, essa é a importância desses compostos. Plantas de cimento. Né? O Brasil tem, não recordo agora quantas plantas, né, mas 70, 80 plantas, uma coisa assim, de cimento. Né? Aqui está o mapa da distribuição pelo país. E as fábricas, elas se concentram onde tem matéria-prima. Então, no estado do Mato Grosso do Sul, tem-se em Corumbá, Bodoquena, né? Então, olhando esse outro mapa aqui embaixo, aqui mostra a origem dos minerais, a maior fonte de matéria-prima para o cimento, que é a rocha calcária, né? Que é o que se usa em maior quantidade. Tal. E o cimento hoje, às vezes ele é produzido, né? Pegar um exemplo aqui de Bodoquena, e faltou cimento no Mato Grosso, a fábrica daqui consegue suprir e mandar para cá. Ou faltou cimento no Acre, uma fábrica daqui do Mato Grosso pode mandar cimento para cá. E às vezes ocorre de dar um problema numa fábrica, por exemplo aqui de Bodoquena ou de Corumbá, e vir cimento de Goiás ou cimento de Minas Gerais para cá. E até o ponto que eu saiba, tanto a Itaú de Corumbá como a Cauê de Bodoquena, elas só fabricam cimento tipo 2. Quando você compra um cimento CP5, por exemplo, CP3, esse cimento, normalmente, ele vem de Minas Gerais, São Paulo e tal, para Campo Grande. Então, ele acaba percorrendo distâncias muito longas. Né, mais de 1.000 quilômetros aí para poder atender a demanda. Tá? Então, a indústria de cimento tem uma logística muito boa, né, que boa parte do cimento consegue ser distribuído em parte do Brasil. Minas Gerais, ela se caracteriza por ter cimentos, maiores quantidades de cimento do tipo CP2, com escória. Por quê? Porque tem muitas indústrias siderúrgicas na região. Então, se caracteriza o cimento por isso. O cimento fabricado em Bodoquena e Corumbá, por não ter indústrias siderúrgicas nas cercanias, normalmente o cimento-chave é o CP2F, que é adicionado filler, né, 0 a 10% de filler. E esporadicamente, quando aumenta a demanda, importa-se escória de Minas Gerais ou alguma outra siderúrgica para cá para produzir o cimento CP2E. No sul do Brasil, é normal se produzir o cimento CP2Z, cimento pozolânico, assim como no Nordeste, porque no sul há muitas termoelétricas. Então, eles pegam as pozolanas dessas termoelétricas e incorporam junto ao cimento. E o cimento tem um aspecto mais escuro um pouco por causa disso. Então depende da matéria-prima. Assim como aqui em Goiás, existe alguns cimentos CP4 que eles usam pozolana, que é argila calcinada para incorporação, né? Dentro do cimento como material adicional. Então, assim, há uma gama de cimentos com propriedades e adições minerais variadas dentro do Brasil. E este tipo de cimento, né, todos eles são padronizados pelas normas técnicas,
Então, pode haver diferença na resistência à compressão, no início e final de pega de cada um, né? Se o cimento tem uma resistência à compressão mais baixo, ele vai demandar mais quantidade para produzir um traço, por exemplo, de 30, 40 MPa. Se ele tem uma resistência à compressão mais alta, como é o caso do cimento CP5, ele vai demandar menos cimento por metro cúbico de concreto, né, para a produção desse traço aí. Então, são coisas que a gente vai estar abordando e discutindo nessa aula de agora. Consumo de cimento. Esse aqui é um gráfico atualizado, né, de acordo com os últimos dados. Né? O Brasil teve muito tempo meio que estagnado, na década de 90 teve um crescimento, e a partir de 2004 foi crescendo até 2012, né, quando chegou, em 2014 chegou o pico de quase 72 milhões de toneladas, e aí decaiu um pouco, e agora está na tendência de um ramo ascendente. Esse último dado de produção de consumo, né, de 54,5 milhões de toneladas, é de 2019. Então, se consome bastante, né, cimento no Brasil. E mesmo assim, esse índice está bem abaixo de países europeus, né, onde o consumo pode chegar aí a 100, 150 milhões de toneladas, e se dividir pela renda per capita, né, pelo número de habitantes, o consumo é bem maior do que o do Brasil. E quando se fala da China, né, é um valor exorbitante. A China consome quase 1 bilhão de toneladas de cimento por ano, né? Acho que 60% do cimento consumido no mundo, 50% a 60%, deve-se às obras da China. Então, a China é o grande precursor nesse ponto. Em relação a uma indústria de cimento, aqui tem-se um pequeno fluxograma que mostra as etapas, desde a extração da rocha calcária, né? Então, tem-se a pedreira, onde tem-se os escavadores, né, que pegam a rocha em grandes tamanhos, que pode ter meio metro de diâmetro, um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Carrega em caminhões, vai para o britador. Então, tem um britador primário, depois vai para um britador secundário, até que ele seja reduzido aproximadamente ao tamanho de uma brita, né, como uma brita 1, uma brita 0, uma brita 2, não mais que isso, mais ou menos nessa faixa. Né? E aí esse material ele passa e vai para um outro depósito, onde ele é misturado com argila e algum outro material corretivo, né? No caso aqui do Mato Grosso do Sul, coloca-se minério de ferro, e esse material é misturado, né? E ele se transforma no que é chamado de mistura crua, ou seja, o material pronto, né? Com os compostos prontos para ser levado ao forno para queima. Então esse material passa para um outro depósito, ele sobe numa torre, então nessa subida da torre ele vai pré-aquecendo esse material e vai descendo e até entrar no forno. Então, quando ele entra no forno, ele já pode estar aí a 500, 600, 700 graus centígrados devido à temperatura de todo o processo. Então, é menos energia que o forno gasta para elevar a 1450 graus, que é a temperatura aproximada de queima, de fusão de todos esses materiais para a formação do clinker, né? E daí o clinker vai para um sistema de resfriamento, né? E o ar que é usado para o resfriamento retorna para essa torre para fazer o pré-aquecimento da mistura crua. E daqui, né, o clinker ele passa por um sistema de adição de gesso em proporções corretas e é moído, né? É moído até chegar no tamanho desejado. Algumas indústrias, elas nesse ponto aqui, elas adicionam já a adição mineral, que pode ser pozolano, filho calcário, ou uma escória, uma coisa assim, um material cimentante, né? E aí moe e vai para armazenamento. Outras indústrias optam pela seguinte logística. Então, aqui elas pegam o clinker e o gesso, moem, jogam num silo, onde ela é misturada com as adições minerais. E aí,
está pronto para a embalagem e o despacho para o consumidor final. Então, uma planta de cimento, né, ela consiste mais ou menos nessa logística apresentada aqui. Agora eu vou dar alguns detalhes dessa fábrica, né, dessa planta, com imagens reais que foram tiradas da indústria de cimento Cauê, que fica em Bodoquena. Né? Então, começamos aqui pela jazida, né, a rocha calcária, uma rocha cinza, bem clarinha, a característica da rocha lá de Bodoquena. Né? Então, ela vai para um triturador primário, né, um britador primário, então se vê o tamanho das pedras, né? Tem perto de 100, 200, 300 quilos aqui. Ela é triturada, né? Vai depois para um britador secundário, é triturada, e por meio de correias transportadoras, ela é levada até um depósito maior. Né? Então, em Bodoquena, eles usam um calcário calcítico. Né? Existe o calcário calcítico e o calcário dolomítico. O calcário dolomítico tem presença de óxido de magnésio, o calcítico não. Então, o calcítico é melhor para a produção do cimento sobre esse ponto. Tá? Por outro lado, tem-se pontos de extração de argila, né? Porém a argila é usada em quantidade muito, muito pequena, apenas para correção. E aí, esse aqui é um silo onde o material, a rocha calcária britada e a argila já misturadas são armazenadas e postas para secar, para perder parte da umidade. E desde a pedreira até esse ponto, até a saída final, é um processo todo automatizado. Né? O processo mais manual é trazer a pedra, a rocha e descarregar o caminhão no britador primário. Depois daí é um processo já automatizado. Né? Depois do processo da mistura de calcário, o material sai por correia transportadora e ele vem para este silo, onde é posto o material, passa por baixo de uma esteira, né, abaixo desse silo, onde é adicionado o minério de ferro, já em quantidade muito baixa, apenas para correção depois da quantidade de ferrita que vai estar presente no cimento. Né? Então, é um processo bem rápido aqui. E aqui a etapa, né, da adição do minério de ferro, e aí o material já, a partir desse momento, se constitui a mistura crua, né, que é a brita, a areia, o minério de ferro, no caso aqui de Bodoquena, né, e aí esse material vai para a moagem, vai ser moído até chegar na finura ideal para ser queimado. Né? Porque o que acontece? Se você tem um agregado, um material muito graúdo, você gasta muito mais energia para poder efetuar a queima. Né? E, por outro lado, se você tem um material muito fino, você tarda muito o processo de produção. Então, se produz menos cimento. Então, eles chegaram a um equilíbrio, né, entre diâmetro e velocidade do processo. E aí, depois de moído o material fino, ele sai como se fosse uma areia mais grossa, ele sobe por essas torres aqui para aquecimento e vai descendo até chegar no forno, no alto forno. Né? Aqui dentro está o alto forno da indústria e uma foto por dentro, né? Mostrando como que ocorre essa queima. E a parte interessante é que em algum momento desse percurso, eles adicionam alguns produtos, como, por exemplo, restos de lixos hospitalares, restos de pneu e tal, porque serve de combustível para alimentar esse forno, né, para queima. E aqui, depois de queimado, sai o clinker ainda em temperatura alta, né, por isso que está em margem vermelha, que é transportada para
o moinho secundário. Então aqui tem uma foto, né, mostrando o clinker recém-feito, né, devido à rotação do forno e início de resfriamento, por isso que ele assume essa forma de pelota, né? Aí ele é moído, né, e adicionado com gesso, né, e moído, né? E aí depende, como eu falei anteriormente, qual é o processo que a empresa usa. Bodoquena, por exemplo, né, a Cauê, ela tem o clinker, vai para o depósito de resfriamento, é adicionado o gesso e o filler calcário, para depois ser moído até que o cimento chegue nesse formato. Então, se pegar o pó de cimento e colocar no microscópio e aumentar aí inúmeras vezes, se tem essa imagem aqui do grão. Então, é extremamente lamelar, né? Se vê esse tamanho aqui representa 20 microns, ou seja, 0,02 milímetros, se eu não estiver enganado. Então, é muito fino o material. E se nota que muitas partículazinhas de cimento estão presas junto a grãos maiores. O que significa isso? Que esses grãos mais finos já se condensaram vapores de água entre os contatos e ele já começou o processo de hidratação. Então ele já está hidratado e está junto, ligado a outro grão de cimento. Então, por que o cimento endurece se ele fica exposto a intempéries? Porque os grãos estando em contato, eles começam a hidratar, então eles começam a formar um corpo único. Então, esse é o processo de hidratação. Por isso que o cimento é um material perecível, você tem que armazenar ele em condições muito boas para que não reaja quimicamente, né? Falando a linguajar popular, para que não endureça. Tá? Daí depois, voltando ao processo, ele vai para a embalagem, né? Então o saco de cimento ele tem uma única abertura, né, nessa parte, por onde é injetado. Então coloque-se os sacos nesses bicos, por pressão ele injeta o cimento dentro, a hora que der o peso de 50 quilos ou 40 quilos, dependendo o tipo de cimento, né? Há um sensor que libera o saco e ele vai para a esteira e está pronto para a embalagem. Né? Então, note que o saco de cimento só tem essa abertura, que é por onde é colocado o cimento. E ele tem que resistir a toda a pressão, né, de uso, de movimentação de um lado para o outro, transporte, sem romper o saco. Então, essas são as peculiaridades da indústria. Tá? Se pegarmos agora um clinker, um grãozinho de clinker, uma pelota dessas, e cortarmos ela e fazer uma análise dos compostos químicos presentes devido a todo esse processo de queima e adição de gesso, né, pode ser resumido por meio dessa representação pictória, né, um desenho feito, né, desse composto de cimento. É lógico que não é posto tudo separado, ele fica tudo mesclado dentro, não é separado bonitinho como está na figura. Mas o que se nota aqui dentro? Quais são os compostos químicos que prevalecem dentro do clinker? Então, começando pelos silicatos, né? Tem-se o C2S, tem o C3S, deve estar por aqui, esse é o C3S. É o C3S. C3S, que são alita e belita, são os grandes responsáveis pela resistência. Tem-se os aluminatos, né, que é o C3A e o C4AS, então, pela representação, eles estão em quantidades bem menores do que dos silicatos. Pode ter óxido de cálcio aqui dentro, pode ter óxido de magnésio, né, e alguns outros compostos. Porém, os principais são os silicatos, C3S, C2S, né, C3S, C2S, e os aluminatos, C3A, C4AF. Então, esses são os que mais têm importância no processo de hidratação do cimento, né? Então, para se ter uma ideia, né, o cimento ele contém 50% a 70% de C3S, 15% a 30% de C2S,
5 a 10% de C3A e 5 a 15% de C4AF. Ou seja, os silicatos, eles giram em torno de 80% e os aluminatos em torno de 20%, né? Mais ou menos nessa proporção. Pode ser mais, pode ser menos e tal, de acordo com o nível de resistência que se quer do cimento. Tá? Então, o C3S é silicato tricálcico, né? Aqui apenas uma tabela para ilustrar os compostos químicos presentes. E vamos discutir qual que é a contribuição de cada composto desses no processo de hidratação do cimento. Então, começando pelos silicatos, né? Aqui está posta a reação de hidratação. É lógico que ela é simplificada, né? Então, o silicato, quando em contato com a água, ele vai formar CSH, que é o silicato de cálcio hidratado, mais o CH, que é o hidróxido de cálcio. Então, ele forma esses dois compostos. O C2S, que é a belita, também forma silicato de cálcio hidratado e hidróxido de cálcio, porém em quantidade mais baixa e em velocidade mais lenta. Tá? E estes são os grandes responsáveis pela resistência à compressão do cimento. A lita, né, o C3S, ela tem uma hidratação rápida, ela gera um calor moderado de hidratação e hidróxido de cálcio. E é o principal responsável pelo desenvolvimento da resistência do cimento, principalmente até os 28 dias de idade. Já a belita, que é o C2S, a hidratação é mais lenta. Então, por ser lenta, ele gera menos calor de hidratação, mas também gera hidróxido de cálcio. E a sua contribuição na resistência é a partir de 28 dias. Né? Até 28 dias, a contribuição principal é do C3S. Mas isso não quer dizer que a alita não contribua na parte inicial. Ela acaba contribuindo, mas num percentual muito inferior a isso. Tá? Então, esse é o papel dos silicatos. Os aluminatos, né? Aqui está a reação de hidratação. Os aluminatos, eles formam a etringita, que são pequenos cristais que vão crescendo, né, e entrelaçando na mistura entre cimento e água. Então, os aluminatos são os grandes responsáveis pelo consumo de água e pela pega do cimento em velocidade mais rápida, né? Então, a pega é o que? É o consumo de água, a perda de água do cimento, consumo pelos... deixa eu repetir. A hidratação dos aluminatos, pelo processo de hidratação, eles formam a etringita, que a etringita vai absorvendo a água da mistura para promover o crescimento dos seus cristais, e isso, por consequência, torna o concreto mais seco, que é o que nós chamamos de início da pega. É um processo de hidratação. E mais à frente, a etringita, ela se transforma no monossulfoaluminato, né? Que é um composto hidratado que vai ajudar na resistência à compressão do cimento. Tá? Contribuição no desempenho. O C3A, ele reage muito rápido, é o primeiro que reage quando o grão de cimento entra em contato com a água, né? E que leva ao endurecimento da pasta. Por ele reagir rápido, ele vai liberar muito calor. Então, o calor de hidratação gerado pela formação da etringita e depois o monossulfoaluminato é muito alto, né? Então, cimentos com teores mais altos de C3A, eles endurecem, eles têm uma pega mais rápida, né? E liberam muito mais calor para isso. E, por outro lado, a grande desvantagem do C3A é que ele tem baixa resistência, depois de hidratado, quanto ao ataque de químico, né, como de cloretos, sulfatos. Então,
Para alguns cimentos utilizados em regiões de alta agressividade, como o cimento CP4, um cimento CP5 resistente a sulfatos, o teor de C3A ele é limitado a 5%, né? Justamente para ter uma durabilidade maior nesse ponto, né? Mas isso tem que ser um cimento resistente a sulfato, que pode ser o CP2, o CP3, o CP4, o CP5, nesse ponto. A ferrita, né? Ela está em quantidade muito pequena, presente, porém a hidratação também é um pouquinho mais rápida, até pelo fato de ser um aluminato, e também gera tringita. E a contribuição dela é muito pequena. Dos 4 componentes principais, ela é a que menos contribui nesse ponto, tá? Então agora, que mostrando esses compostos, né, hidratados, produtos de hidratação, né? Então, você tem a etringita, que é a formação rápida. Então, aqui são os pequenos cristais que começam a se formar de maneira lenta, que ele vai consumindo a água e vai crescendo. E em alguns livros, eles usam o nome de agulhas de etringita, né? Porque tem o formato de uma agulha. Tá? Então, esse é o produto, que mais à frente ele se transforma no monosulfaluminato, que gera resistência à compressão. O silicato de cálcio hidratado, mas parece uma esponja de mar, né? Mas ele vai fechando e engrossando mais lá na frente. Então, isso aqui são fotos mais antigas, né? Com fator água-cimento alto, mas apenas para se ter uma ideia de como é a microestrutura desse material. E o hidróxido de cálcio, que é formado pela hidratação dos silicatos, tem esse formato, né? Tem uma forma hexagonal. Então, qual é o papel de cada um? Primeiro, né, começando intermediário aqui, o silicato de cálcio hidratado é o grande responsável pela estabilidade e resistência à compressão. A etringita tem um papel secundário, mas também contribui para a resistência à compressão. O hidróxido de cálcio ele fica livre, né? Ele forma pela hidratação dos silicatos e está livre dentro da matriz, dentro do concreto. A parte boa é que ele garante um pH elevado para o concreto, tá? E a armadura, quando está imersa dentro desse concreto com pH elevado, o pH elevado, os óxidos que se formam em contato com o ferro, eles se estabilizam. Então, a armadura fica estável ali dentro. Esse CH, porém, quando surge uma fissura no concreto, esse CH pode sair para fora devido a uma reação química com o CO2, que forma o carbonato de cálcio, que muitas vezes chama-se de estalactite. Tá? Então, isso pode ser prejudicial ou não, porque esse carbonato de cálcio, na verdade, é o que? É a autocicatrização, é o processo de autocicatrização do concreto, que ele pode fazer o fechamento da fissura. E outra forma de contribuir o CH é numa eventual reação pozolânica, porque se há a presença de uma adição mineral dentro desse cimento, essa adição mineral, se for a sílica, a base de sílica, por exemplo, pode reagir quimicamente com o hidróxido de cálcio e formar novos produtos hidratados, novos silicatos de cálcio hidratado. Então, isso acaba o quê? Aumentando a resistência do concreto, porque uma vez que ele hidrata, ele consegue fechar um pouco mais os vazios internos, então ele refina os poros e tal, e estabiliza a questão da microestrutura interna e contribui na durabilidade do material. Então, esses são os compostos principais que nós temos aqui do clinker de cimento Portland e as reações principais. Tá? Contribuição desses produtos de hidratação. Em relação ao grau de hidratação, né? Que em função da hidratação, nós temos a resistência, uma é consequência da outra. Tá? Aos 28 dias de idade, os aluminatos, o C3A, por exemplo, ele reagiu cerca de 90%.
90% do composto de C3A presente no clinker, ele já pode ter reagido aqui. Tá? É o que mais reage inicialmente. Depois nós temos o C3S, né, que em 28 dias ele reagiu cerca de 80%, né, o grau de hidratação. Depois tem a ferrita, algo entre 60% e 80%, e o C2S, algo em torno de 50%. Então, vê-se o seguinte, ó, por que o cimento cresce rápido nas primeiras idades, primeiros 2, 3 dias? Ó, ele cresceu porque os compostos hidrataram, aos 28 dias ainda falta hidratação, e daqui para frente ele vai hidratando lentamente. Por isso que a grande ganho de resistência nos concretos, no cimento, se dá até os 28 dias. Né? Podia ser 25 dias, podia ser 29 dias. Mas por que 28 dias, o padrão? Porque normalmente, se você produz um concreto numa segunda-feira, você vai fazer os testes 7 dias depois, na outra segunda-feira. Ou 28 dias depois. Vai dar numa segunda-feira também. Então, se padronizou os dias em função dos dias de semana, na maior parte dos casos. Então, fica mais fácil para fazer o controle de qualidade, tanto do produto como dos concretos finais. Resistência à compressão. Né? O C3S, por exemplo, aqui um exemplo em MPA, aos 28 dias, aqui ele pode ter chegado a 50 megapascal. Então, o grande ganho de resistência dele se dá aqui, ó. Talvez nos 7 primeiros dias, depois ele começa a estabilizar. De 28 dias para frente, ele pouco contribui no ganho de resistência. Mas aí, ó, o C2S começa a contribuir. Os aluminatos, né, se estabilizam. Então, o ganho de resistência à compressão a partir de 28 dias do concreto se promove pelo ganho de resistência do C2S. Então, essa é uma questão interessante, né, que explica o porquê que o cimento continua ganhando resistência em função do tempo. Tá? Esse é apenas um dos parâmetros, mas existem vários outros parâmetros, que pode ser, como por exemplo, a finura. Quanto mais fino o cimento, mais rápida a hidratação. Quanto mais grosso o grão de cimento, mais lenta essa velocidade de hidratação. Então, são fatores que também contribuem para isso. Aqui tem um quadro resumo, né, sobre as principais propriedades, como taxa de reação, né, o C3S ele tem uma reação moderada, o C3A, a taxa é muito alta, né? Então, muito alta, ele libera mais calor de hidratação e tal. Resistências finais, não vou ler todos aqui, né? É boa para o C3S, é boa para o C2S, é pobre para o C3A, porque a resistência dada pelo C3A é inicial, nas primeiras 24 horas, nas primeiras 48 horas e assim por diante, né? Então, esse quadro, ele mostra um resumo do que acontece com o calor de hidratação e as resistências em função dos principais compostos. Isso para vocês terem uma ideia e ajudar a interpretar depois a aplicação dos cimentos. Aqui tem-se um gráfico e uma figurinha que mostra o processo de hidratação da etringita, né? Da formação da etringita, ou seja, a hidratação dos aluminatos. Então, o grão de cimento, a parte dos aluminatos, é a primeira a se solubilizar na água para tornar a superfície saturada de água, né? de cálcio, e a mistura entra num período de dormência, ou seja, uma vez saturada a fase líquida, não há atividade química. E esse período de dormência pode demorar aí em torno de 1 hora, 2 horas, 3 horas, né? Depende da temperatura no qual o concreto está presente aí no ambiente. Tá? Então, a partir do momento que esse grão entrou em contato com a água, começa a formar primeiros cristais de etringita, que esses cristais começam a aumentar, consumir a água e aumentar,
Então, a partir do momento que ele consome parte da água, o concreto fresco, a pasta fresca, a argamassa fresca, ela já perde a trabalhabilidade. Por isso que você não pode movimentar o concreto depois do início de pega, porque ele já está formando a etringita, né? E fica sem trabalhabilidade. Tá? E esse consumo vai aumentando praticamente até o final da pega, onde os cristais já estão formados com maior tamanho e em idades mais avançadas, todas as agulhinhas de etringita estão entrelaçadas, dando a rigidez e contribuindo para a resistência à compressão da pasta, né? Da pasta de cimento, que depois pode voltar para a argamassa e para o concreto. Aqui eu chamo a atenção o seguinte, primeiro que reage, né? Tem aqui, ó, formação de etringita, né? E também um pouquinho dos silicatos, que daí vai formando na primeira parte o CSH, silicato de cálcio hidratado, e o hidróxido de cálcio. Tá? A etringita, né, por ela estar formada nessa parte e estabilizar, a partir do momento que ela começa, mais ou menos na metade da pega, ela começa a gerar em alta intensidade, chega um ponto que ela estabiliza. Então aqui ela passa a ser consumida, né, sofre uma reação química e começa a formar o monossulfo aluminato ou monossulfato. Então a etringita aqui é convertida no monossulfato. Por isso que quando ela chega no pico, começa a aparecer o monossulfato para resistência. Tá? E o CSH, desde a fase inicial também, né, repetindo, ele forma, chega um ponto aqui que ele já começa a gerar o hidróxido de cálcio. Tá? No caso de um cimento, quando ele tem uma adição mineral, uma pozolana, a partir do momento que gerou esse hidróxido de cálcio, a partir aí de 5, 6 horas ou um dia final de pega, esse hidróxido de cálcio passa a ser consumido pela pozolana para formar novos produtos hidratados. Então, a ideia do processo químico de formação dos produtos hidratados é dada, resumidamente, nesse diagrama mostrado nessa tela. Então, é bom para se ter uma ideia de o que ocorre com o processo. Tá? O grande ponto que eu digo aqui é o seguinte: depois que iniciou a pega, devido a esse processo de consumo de água para a formação de etringita, não se pode mais movimentar o concreto. Se você movimenta, ocorre a quebra dos cristais. E uma vez quebrando, ela não regenera, ela não volta a crescer como antes. Então isso fragiliza o quê? O concreto. Depois, por isso que não se pode trabalhar com concreto depois do início de pega. Esse outro gráfico muito interessante indica como que funciona a taxa de evolução do calor gerado pelo cimento durante a hidratação. Então, vou começar aqui, o primeiro estágio. A partir do momento que você vai produzir uma argamassa, isso é válido para argamassa, para pasta de cimento, para concreto ou somente o grão de cimento. O conceito é o mesmo. A partir do momento que você começa a produzir uma mistura, né? Vou especificar um concreto. Começou a produzir um concreto. A fase inicial de quando se adiciona a água, que começa a mistura, o atrito entre os grãos, libera calor. Então, imagina que a temperatura ambiente esteja aqui por baixo. Isso é a temperatura ambiente. Devido a essa mistura e contato com a água, né, o cimento libera rápido calor e se estabiliza. Então, a temperatura dessa massa de concreto, ela tende a diminuir um pouquinho. E aí o concreto entra num período de dormência, que é o estágio 2, que é o período que se tem para terminar de fazer a mistura do concreto, levar esse concreto até a obra, aplicar esse concreto, vibrar, fazer o acabamento do concreto. Tudo isso tem que ser feito nesse período de dormência.
Depois que você aplicou, a qualquer momento pode começar a pega, né? Então essa é a ideia do grafo. A partir do momento que ele começa a pega, começa a hidratar esses compostos que eu mostrei anteriormente do cimento, e ele vai liberar muito calor, que vai se converter nesse pico de subida, até mais ou menos aonde? No final da pega, né? Praticamente no final da pega. Então ele liberou muito, o concreto gastou muita energia para fazer a passagem do estado fluido, que é nesse ponto, para o estado endurecido. Então aqui ele ainda está fluido, começou a endurecer, terminou de endurecer, final de pega. Esse ponto aqui, ó, está fresco. Então você não pode, se você botar o pisar em cima de um concreto que você produziu, ele vai estar mole. Aqui não, aqui já é o ponto no qual já se pode andar por cima do concreto, porque ele já está no estado endurecido, está no estado sólido. E aí, já estando no estado sólido, as reações químicas começam a se processar mais lentamente e diminui a liberação de calor. E aí, essa temperatura no estágio 4, né, que isso pode ocorrer a partir de 6 horas, 8 horas, 24 horas, dependendo das condições do ambiente e do tipo de cimento utilizado. Então, desse ponto para frente, aí, um dia, 2, depois 3, um mês, dependendo se eu tenho um maciço de concreto muito grande, essa temperatura interior estabiliza. Então, isso é uma coisa interessante, porque quando você vai definir um plano, uma etapa de concretagem, você pode escolher se é melhor concretar de manhã ou à tarde, né? Por que isso? Porque se você aplica um concreto de manhã, a temperatura está 20 graus de manhã, né? Produziu 8 horas da manhã. Quando chegar nesse período de início de pega, vamos supor que tenha 3 horas de pega, 8 horas da manhã e 3 são 11 horas. 11 horas a temperatura externa já está muito quente, pode estar a 30 graus. E aí, somando 30 graus a temperatura externa com a taxa de crescimento, de liberação de calor do cimento, esse pico pode ser acrescido. Se aqui ele vinha para 25 graus, agora como teve mais 10 graus de temperatura, ele vai para 35 graus em vez de 30. Né? E esse não é o problema maior. O problema é quando sai desse ponto que desce. Por quê? Porque se o concreto resfria, o que acontece com qualquer material quando resfria? Ele retrai. Então, o concreto, nessas 24 horas primeiras 24 horas, ou 18 horas, ou 16 horas de final de pega, ele tem resistência à boa tração? Não. Se a resistência natural dele é baixa tração, imagina nesse período. E é aí que promovem o quê? As fissuras. Então, quanto mais baixa essa temperatura, melhor. Se você concreta, por exemplo, final da tarde, 6 horas da tarde, né, se produziu o concreto. Vou concretar 9 horas da noite. Chega de madrugada, a temperatura vem para 20 graus. Né? Aqui ia subir para 30, não vai mais, então ele vem para 25. Então, há uma diminuição desse pico de temperatura daqui para frente. Então, é muito melhor, baseado nesse conceito, aplicar o concreto final da tarde, para que ele pegue esse pico de elevação de temperatura durante a madrugada. Você vai ter menos problemas de retração de origem térmica do concreto, caso siga esse procedimento. Bom, aqui está mostrada a ideia, né? É lógico que quem tiver mais interesse é bom pegar um livro e se aprofundar mais um pouquinho. Aqui eu tenho algumas curvas, né, que ilustram isso, né? Duas séries. Aqui são misturas, né, de misturas ternárias, né, de cimento, na presença de aditivo químico, né? Aqui a temperatura de 45 graus, aqui a temperatura de 35 graus. Com 0,5% de aditivo químico em relação ao peso de cimento, sem aditivo químico. O que acontece? Sem aditivo químico, a temperatura de 45 graus tem-se um pico mais elevado. Isso aqui é o cimento Portland, né, ordinário, cimento comum, e aqui na presença de adições minerais.
Então, quando se põe adições minerais, esse pico diminui de calor, de hidratação, em função do tempo. Então, ele diminui. Quando se põe aditivo químico, o que acontece? A presença de aditivo químico ajuda a baixar a taxa de calor liberado. Os gráficos estão na mesma escala, 7 e 7. Então, o aditivo químico ajuda a dissipar, a conter um pouquinho mais essa liberação de calor. Por quê? Porque ele pode retardar um pouquinho o endurecimento do concreto, retarda as reações químicas, né? Aqui a temperatura de 35 graus, né? O pico comum foi a 3,5. Aqui, só o fato de aumentar em 10 graus a temperatura ambiente, veio para 6, quase dobrou o pico de elevação da temperatura, né? Do fluxo de temperatura gerado. Então, são coisas para se pensar quando vai tomar uma decisão numa obra, né? A importância de você usar um aditivo químico e de baixar a temperatura gerada pelo calor de hidratação, principalmente se você tem grandes volumes de concretagens para serem aplicadas. Então, aqui fica lançada a ideia e o conceito, né, da elevação de temperatura em função do cimento. E é um gráfico que o engenheiro tem que saber por quê? Porque é ele que vai tomar a decisão de qual tipo de cimento usar, que baixe essa elevação de temperatura, né, em função do volume de concreto, para que que sejam evitados problemas futuros. Como se faz a pega do cimento? Geralmente aqui é feito pelo ensaio de Vicar, né? Então você promove uma pasta de cimento, coloca sobre um aparato onde tem uma agulha, que a agulha é liberada e ela cai penetrando a pasta, né? E a partir do momento que ela deixa de penetrar a pasta, isso é caracterizado como a pega final do cimento, né? Então o controle é feito por aqui. E eu vou me limitar apenas a alguns comentários. A ideia é mostrar como que é feito esse ensaio, né? O cimento comercializado ali em Campo Grande, em média, ele pode ter de 2h40 a 3h30 o início de pega, né? E o que isso implica, né? É sempre uma pergunta que fazem. Se o meu cimento ele começa a pega em 2h30, quer dizer que daí para frente eu não posso mais usar. Não é bem assim, né? Se ele começa em 2h30, quer dizer que, de acordo com esse ensaio padronizado pelas normas, a temperatura ambiente tal, ele tem esse comportamento. Quando eu adiciono um aditivo químico, ele muda esse comportamento. Então, se você tem um cimento que pega muito rápido, você pode inibir, estender essa pega dele por meio de aditivo químico retardador. E aí entra o papel do quê? Do tecnologista de concreto. É ele que vai dizer o seguinte, para esse cimento, você quer aplicar em tal obra, que você vai demorar 4 horas para fazer a concretagem, você tem que pôr tanto por cento desse aditivo químico retardador. E aí os testes são feitos em laboratórios e readequados para isso. Então essa é a ideia e o conselho que eu dou para vocês. Finura de cimento, né? É feita pelo ensaio de Blaine, né? Que você mede a quantidade de ar que passa por meio dos materiais finos. Aí existe um procedimento normatizado. Quanto maior o tamanho dos grãos, maior os vazios dentro os espaços entre os vazios, mais rápido passa o ar. Quanto mais fino for o material, mais ele tem que contornar a superfície. Então, mais lenta é a finura. E isso se correlaciona com o tamanho do grão. E hoje já existem equipamentos mais sofisticados para medir isso. O que a finura implica, né, no cimento? Quanto mais fino for o grão de cimento, mais rápida é a hidratação. Então, ele hidrata mais rápido nas primeiras idades, mais rápido nos 28 dias. Talvez 90% do cimento seja hidratado aos 28 dias, se ele for muito fino. Se eu comparo com o grão de cimento
mais grosso, ou seja, o dobro do tamanho desse primeiro, aos 28 dias, em vez de ter 90% de hidratação, às vezes ele pode ter 60%, 50% da hidratação. Tá? E isso também impacta no seguinte ponto. Os cimentos comercializados há 30, 40 anos no Brasil eram mais grossos em tamanho de grãos do que de hoje. Então, a hidratação era mais lenta. Né? Então, às vezes, em 28 dias, se tinha uma hidratação baixa. E precisava aí 63 dias, né, 56 dias, 80 e poucos dias, 90 e poucos dias para ter uma hidratação equivalente à hidratação de 28 dias de hoje. Certo? Então, a indústria afinou muito o cimento para que ele se torne mais reativo. Qual que é o impacto disso? Mais fino, maior o calor de hidratação, maiores problemas de fissuração de origem térmica que se dá. Certo? Maiores problemas de deterioração, maiores problemas de reações álcalis agregados. Então, essa é a dica que eu dou em relação a esse ponto, né, que mais vai importar para nós na tecnologia do concreto. Classificação dos cimentos. Então, a norma no Brasil, a nível mundial, né, ela põe em 5 tipos. O Brasil abre um pouquinho mais, mas trabalha na mesma sequência internacional. Então, tem-se desde o cimento 1, que é o cimento mais puro, né, então o 1 ele tem 100% de clinker em gesso. Não há mais nada. Porém, o cimento 1 hoje, ele praticamente não é mais comercializado. Né? No Brasil já faz muito tempo que ele não é mais comercializado. Né? Por quê? Porque as indústrias já estão partindo com cimento com adições minerais incorporadas. Então, todos os cimentos comercializados no varejo para indústrias no Brasil, ele é composto. Fora do Brasil, nos Estados Unidos e alguns países aqui da Europa, se consegue comprar o cimento CP1. Porém, esse cimento CP1 ele é usado na obra e incorporado a ele materiais cimentantes, que pode ser uma escória de alto forno, um material pozolânico, um filler calcário, mas isso, o cimento é modificado na própria planta em função das características requeridas pela obra. Tá? Então, somente nessas situações que se consegue. O Brasil esquece. Você só consegue um cimento CP1 para pesquisa. Isso numa grande universidade, quando se tem um relacionamento bom com uma fábrica de cimento. Entre os cimentos com adições, né, o CP1S também é muito difícil se encontrar esse cimento, então eu vou deixar de fora. A gente entra na gama dos cimentos comuns, que é o cimento CP2. É o cimento que você encontra em qualquer comércio, qualquer boteco de esquina você encontra o cimento CP2. Agora, basta saber se ele é com escória, se ele é Z com pozolana, se ele é F com filler. Como eu havia falado no início dessa aula, mostrei o mapa do Brasil com a gama de materiais. Eu expliquei que cada região do Brasil pode ter uma adição diferente em função da disponibilidade que se tem. Por isso que se tem essa gama, né, de adições minerais que podem se incorporar. Por outro lado, se eu pegar o cimento, vou começar com o F, que é o mais puro deles. O F ele tem de 90% a 94% de clinker e gesso, né, de acordo com a norma da BNT, e pode ter de 6% a 10% de filler calcário. Então, esse é o cimento CP2F. Agora, se eu quero nesse CP2F adicionar uma escória, né, eu posso e transformo ele num cimento E. O cimento E ele tem de 56% a 94% clinker e gesso, 6% a 34% de escória, 0% a 10% de filler calcário. E a regra aqui é o seguinte, 56 mais 34 mais 0, 56 dá 84, 56 mais 34 mais 10 dá 100%.
94 mais 6 mais 0, 100% do material. Né? Então, essa é a conta que se faz. Vou pegar o exemplo do CP1S aqui. Ó. 95 mais 5 dá 100%. 99 mais 1 dá 100% do material. Então, a brincadeira aqui é essa. Pode-se trabalhar, né, por exemplo, no cimento CP2E, com esses intervalos de materiais aqui dentro. Então, é muito amplo, né, esse intervalo. Porque o que acontece? Se você tem 6% de escória adicionada a esse cimento e 94% de clinker de gesso, você tem um cimento CP2E. Você tem um comportamento, você tem uma resistência aos 28 dias. Se você trabalha com 34% de escória e 56% de clinker de gesso, você também tem um cimento CP2E. Porém, você vai ter uma resistência um pouquinho menor aos 28 dias. Por quê? Porque a escória, como é um material cimentante, ela demora mais tempo para processar a reação química. Porém, de 28 dias para 56 dias, 63 dias, 90 e poucos dias, você tem um ganho de resistência à compressão muito maior do que se você tivesse com 94% de clinker de gesso e 6% de escória. Então, há uma gama de variação no desempenho do cimento, mesmo dentro da classificação, como é o exemplo que eu botei do CP2E. Certo? Então, um lote de cimento que tem mais escória, outro tem menos escória, tem variações nas propriedades, né, do cimento. O mesmo raciocínio que eu coloquei aqui vale para o cimento CP2E, para o cimento CP2F. Tá? Já um cimento CP3, né, a gente vai continuar com o mesmo raciocínio. Cimento CP3, ele pode ter de 25% a 65% de quê? Clinker de gesso, 35% a 70% de escória, né? E 0 a 5% de filler calcário. Então, se eu pegar esse cimento, né, eu reduzo. O que acontece quando eu reduzo bastante a quantidade de clinker e gesso? Eu diminuo os teores de C3A e faço com que, como tem menos clinker, esse cimento vai ser menos suscetível a ataques químicos. Então, ele vai ter uma durabilidade maior. Por isso que esses cimentos CP3 e CP4, que são os que têm menores teores de clinker de gesso, são os cimentos recomendados para ambientes agressivos, como obras portuárias, estações de tratamento de esgoto e assim por diante. Então, por isso que pode-se ter cimentos resistentes a sulfatos ou não. Por outro lado, nós temos o cimento CP5, alta resistência inicial, que é 95% a 100% de clinker de gesso. Eu posso ter praticamente o cimento CP1. Mas o que muda então para o cimento CP1? Muda as composições dos teores internos de aluminatos e silicatos, né? Porém, eu tenho mais aqui dentro, mais aluminatos, que é o que vai promover o endurecimento maior nas primeiras idades. Por isso que eu não posso usar um cimento CP5 para um ambiente agressivo, porque eu tenho um teor de C3A maior que 5%, certo? Mas se de cimento CP5 resistente a sulfatos, bom, aí eles vão mudar um pouco essa composição, eles vão tentar baixar o C3A e colocar um outro produto, né, que supra esse C3A para o ganho de resistência inicial. Né? Ou eles baixam o teor de C2S, aumentam o teor de C3S. Então, a indústria de cimento ela faz essa brincadeira aqui, né? que é muito, muito interessante para falar para vocês. E uma outra coisa assim, que é muito interessante daqui é o seguinte. Vamos pegar o caso do cimento CP2F. Né? Imagina só, a indústria de cimento ela tem uma capacidade máxima e uma capacidade limite mínima de produção para o forno operar, certo? Então ele tem uma margem de 5% a 10%, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos de erro de produção. Porém,
que acontece se o mercado começa a demandar mais cimento? Consegue se implantar uma fábrica de cimento de um dia para o outro? Não. Consegue botar uma outra linha operacional dentro da fábrica? Não. Então eles brincam com aqui, ó, com os teores de adições minerais. Por exemplo, eu tinha essa produção aqui, ó, o CP2F, 90% eu cheguei aqui, ó, 90% de clinker de gesso e 10% de filler. Mas eu preciso entregar mais cimento para o mercado. O que eu vou fazer? Eu vou baixar o consumo de clinker. Por exemplo, eu vou para 76% de clinker. Putz, 76%, aí eu vou corrigir com o quê? Com essa outra pozolana. Eu mantenho a produção da fábrica, mas eu ganho um consumo, por quê? Porque eu vou colocar uma pozolana adicional. Ah, mas eu quero aumentar mais ainda a demanda. Eu posso ir para um cimento E. Putz, eu vou trabalhar agora só com 56% do clinker de gesso produzido, e eu vou colocar escória e filler calcário. Então, eu praticamente consigo dobrar a produção da fábrica nessa brincadeira. Né? Por isso que toda hora que vocês vão no mercado comprar cimento, e isso é muito comum em Campo Grande, 3 meses produz o E, mais 2 meses produz o Z, mais 1 mês aí produz o F, voltou a demanda, volta para o Z, vai para o E, é uma brincadeira, e a gente fica louco na tecnologia do concreto para poder rodar traços, né? Então isso varia muito. E o que acontece? Algumas vezes roda-se um traço de concreto, né, com cimento CP2F, que era o que estava disponível naquele dia. Então, rodou o traço, acertou tudo, né, caracterizou, até os 28 dias forneceu o traço para o cliente. Aí o cliente vai comprar, 2 meses depois, ele vai começar a obra, ele vai comprar o cimento, vem o E. Aí ele vai rodar o mesmo traço que foi validado em laboratório, no campo, e vai ter resposta diferente, ele pode ter resistência menor, né? Isso aí. E aí, às vezes, pega mal, por quê? Porque a culpa é do laboratorista, do tecnologista de concreto que não sabe fazer o traço. Mas não é. É da variação que se tem em função do tipo de cimento. A resistência final do concreto é diretamente relacionada aqui, à propriedade do cimento que se tem aqui. E muitas vezes, rodou o traço com F e o cara usa o Z, porque não encontrou na época. Mas vou usar um cimento CP4. Tudo bem, pode usar. Mas só que de seguido tem que ficar readequando o traço do concreto em função disso. Tá? Então aqui eu achei bem oportuno fazer esses comentários aí para vocês pensarem o dia que forem profissionais. As normas, né, elas classificam, né, para cada tipo de cimento, por exemplo, qual que é a finura que ele tem que ter, a finura tem que ser maior do que tal valor, tempo de pega, né, início maior que 1 hora, final menor que 10, 12 horas. Né? Aí eu digo assim, aqui é muita sacanagem das normas colocar que tem que ser 1 hora, né? O início de pega do cimento maior que 1 hora, né? Quer dizer que 1 hora e 1 minuto ele pode iniciar a pega. E você na obra, como que fica nessa situação? Você vai ter 1 hora para produzir o concreto e mandar e aplicar para tudo? Não. Né? Então eles podiam, no meu ponto de vista, rever, aumentar um pouco mais esse intervalo. Tá? Expansibilidade a limites, resistência à compressão. Né? Existe uma resistência mínima para 3, 7, 28 dias, com exceção do cimento CP5. O cimento CP5, 1 dia, ele tem que ter no mínimo 14 MPa. 3 dias, 24, 7 dias, 34. Aos 28 dias, não importa. Né? Então, para as normas, não importa mais a resistência. O que vale é a resistência nas primeiras idades. E muitas vezes, com 7 dias, ele tem uma resistência maior quase do que a grande maioria dos cimentos. Né? Existem 3 padrões de resistência do cimento. Né? A resistência à compressão dos 28 dias pode ser 25, 32 e 40. O normal do Brasil é 32. Então, por isso você pega qualquer cimento que você compra, tem lá, CP2E 32. 32 quer dizer que é a resistência mínima aos 28 dias. Ou CP2 40. Né? 40 é a resistência que ele tem que ter aos 28 dias. Então, o Brasil trabalha-se com 32 e 40 megapascal.
e o CP5 não tem resistência aos 28 dias definida. Na média, o cimento CP5 ele gira em torno de 50 a 55 MPa a resistência à compressão aos 28 dias. Muito acima desses outros aqui. Por isso que você consome menos cimento CP5 ao produzir um concreto. Tá? Evolução, né, dessas resistências. Se eu comparo aqui, ó, resistência à compressão, idade, em dias. Vamos pegar isso aqui é a fonte da BCP de 99. O cimento CP5, ó, ele tem um ganho grande de resistência até os primeiros 5 dias aproximadamente, e depois ele estabiliza. Por isso que é de alta resistência inicial. Os demais cimentos, 2, 3 e 4, eles estão por aqui, ó, nessa faixa. Esse aqui em bolinha redonda aqui é um cimento CP3. Né? Como ele pode chegar a 70% de escória, o que acontece? Ele ganha mais para o final do que no início. Ele tem uma resistência muito baixa, né, nas primeiras idades. A vantagem do CP5, com 3 dias de idade, ele chega praticamente a resistência aqui a 14 dias dos demais cimentos. Então, se você faz uma obra e precisa concretar uma estrutura para desformar rápido, né, é muito mais vantajoso usar um cimento CP5, desde que você saiba trabalhar com ele. Né? Porque com 3 dias você já poderia estar desformando, tirando o escoramento, ao passo que um outro cimento comum você precisaria 14 dias, vamos supor, para determinado nível de resistência, caso você precisasse 30 MPa de resistência à compressão do concreto. Né? Então, com essa aula de cimento, a gente pode brincar um pouquinho com esses parâmetros, uma vez que se compreende o comportamento do cimento. Então, isso aqui, ó, esse outro gráfico é do Ibracon 2011, né? Então ele mostra mais detalhado para vários tipos de cimento a evolução de temperatura, o ganho de resistência. Né? Então você vê o cimento CP5 sempre aqui em cima, ó, as maiores resistências iniciais, depois estabiliza. Tá? E por que é importante conhecer essa curva aqui de resistência do cimento? Porque por meio dessa curva você consegue saber a evolução da resistência à compressão do concreto. Porque a resistência do concreto, ela é influenciada por essa curva. A resistência, ela vai assumir o mesmo comportamento, a resistência do concreto vai assumir o mesmo comportamento da resistência à compressão do cimento. Então, baseado nisso, consegue-se, por exemplo, dosar um concreto para a resistência de 28 dias e você constrói a curva de ganho de resistência em função do tempo e readequa para os modelos de dosagem. Tá? Porque a dosagem, os modelos de dosagem são feitos para a resistência do concreto aos 28 dias, a grande parte dos modelos. Então essa curva é importante para saber isso. Né? Evolução, né? Dados da MEC4, né? Mas isso já faz aí 3, 4 anos quase que tem esses dados. Dados praticamente de 4 anos para trás. O cimento Cauê e o Itaú, né, aos 3 dias de idade, eles já estavam com média 60% da resistência aos 28 dias. 7 dias de idade, praticamente 80% da resistência dos 28 dias. Então, muitas vezes você roda um traço de concreto, ou você faz uma concretagem, você rompeu o corpo de prova há 3 dias, a 7 dias, você consegue prever qual é a resistência que ele vai chegar aos 28 dias. Né? Por exemplo, se você rodou um traço, deu 30 megapascal aos 7 dias, eu quero saber se ele vai chegar a 40 aos 28 dias. Divide 30 por 0,79, você vai ter uma previsão de qual é a resistência que vai chegar aos 28 dias. Então é assim que a gente faz. Tá? E existe esse comportamento sempre atrelado aos 28 dias, que é um comportamento normalizado. Né? De 0 a 1, ou se for menor que 1, quer dizer que ele está crescendo, né? São idades de 1 a 28 dias, e quando esse valor é acima de 1, são idades acima de 28 dias. Né? Então, é uma normalização em relação à resistência de 28 dias,
que você usa essa curva aqui para a dosagem dos concretos, que na verdade não é essa curva anterior de resistência à compressão que você usa, né? Aqui você usa só para definir a resistência aos 28 dias. Depois que você definiu a resistência aos 28 dias, você usa essa curva para saber o ganho de resistência nas idades iniciais ou a longo prazo, né? Então isso ajuda muito as tomadas de decisões em relação às concretagens, né? Ou eu tive um concreto que deu resistência mais baixa, eu quero saber se eu vou chegar na resistência de projeto em idades mais avançadas ou não. Então, por meio dessas curvas, é que a gente faz essa tomada de decisão. Um estudo que foi feito, né, de TCC em 2009, que foi publicado do Fabrício, foi publicado no Ibracon, que a gente monitorou a resistência dos cimentos comercializados aí em Campo Grande durante um ano, para ver se variava ou não. E aqui nós temos a curva de resistência à compressão em função do número de lotes. Foram testados, se eu não me engano, 24 lotes diferentes de cimento, que dava mais ou menos um lote a cada 15 dias, né, durante o trabalho. E para surpresa nossa, eu vou trabalhar com a curva verde aqui. Ó. A resistência à compressão aos 28 dias, veja como está variando aqui. Ó. Isso seguindo o procedimento normatizado dentro da universidade. Por que foi estudado essa parte? Porque começamos a fazer traços de concreto e, com determinado consumo de cimento, um dia dava uma resistência. Aí rodava esse traço, dias depois, dava outra resistência. Então não estava batendo. E eu queria saber qual que era o problema, onde que estava a causa desse problema. E aí a gente foi testando várias formas até chegar nisso aqui. Ó. Então o problema estava sendo o quê? Variação no lote de cimento. Né? Se você pegar praticamente todos eles atendendo a resistência de 32 MPa, aqui é a exceção, né, desses dois que não, mas é um valor muito próximo, e aí entra o questionamento também se foi bem feito no laboratório ou não, né, mas acredita-se que sim, e tal. Essa variabilidade é um problema muito grande. Por quê? Porque você não consegue acertar um traço. Imagina só, você recebe uma amostra desse cimento no laboratório para rodar um traço. Você chega num consumo de cimento baixo, porque a resistência é alta. Aí você manda esse traço para o cliente. E quando ele for produzir o concreto na obra, ele usa esse lote aqui, ó. Ou seja, com 3/4 da resistência à compressão. O que vai acontecer? Se eu tinha especificado um consumo de 300 kg de cimento por metro cúbico aqui, ele vai ter que usar 360, 380 kg de cimento por metro cúbico para chegar no mesmo nível de resistência. E a causa disso está onde? Variabilidade da resistência do concreto. Então, são problemas que nós, engenheiros, temos que estar atentos numa obra, né? Porque aqui pode estar a causa de problemas futuros. Tá? Então, mais uma dica importante que eu dou para vocês nessa disciplina. Sempre fiquem fazendo testes de resistência também do cimento para monitorar, ver se a falha não está aqui. Se aqui estiver perfeito, a falha pode estar nos outros materiais ou no processo do controle de qualidade, que vai ser discutido em aulas futuras. Em relação ao impacto ambiental, né? O Brasil tem os cimentos com menor taxa de CO2 emitida por tonelada, né, emitida para a atmosfera. Né? Então, isso aqui é um panorama mundial. O Brasil está aqui, né? Então, observa-se que está abaixo da linha mundial e dos outros países. Por quê? Porque aqui tem esse cimento CP2E com escória, CP3E, que é o de alto forno, com alto teor de escória, CP4. Então, o cimento CP3, a taxa de emissão de CO2 é cerca de 250 quilos para cada tonelada. E a média mundial, né, fica aqui muito próxima a 0,8. Né? Agora estão baixando um pouquinho mais, porque o mundo inteiro está trabalhando com adições minerais nos cimentos. Certo? Então, isso impacta. E a indústria do cimento está preocupada também nesse ponto. Então, eles estão tentando baixar o máximo possível. Né?
Porque o que acontece? Quando você extrai a rocha calcária, né, rocha calcária é um carbonato cálcico, e eleva-se, calcina essa rocha e desprende o CO2 para obter o óxido de cálcio. E é o óxido de cálcio que vai ajudar na formação dos compostos de hidratação do cimento, né, dos compostos químicos presentes. Então, praticamente 1 tonelada de rocha que você extrai, cerca de 50% disso é CO2 que vai para a atmosfera devido ao processo de calcinação para obtenção do óxido de cálcio. Então, esse é o grande problema. Então, tem que se reduzir lá na ponta, que é a linha de trabalho das indústrias cimenteiras mundo afora. O uso do cimento. Então, aqui eu vou trabalhar um pouquinho da indicação, né, em relação aos cimentos padronizados pela norma brasileira. O que é mais viável, dependendo do tipo de obra? Então, vamos começar com o cimento CP1. Então, é um cimento puro, né, de clinker e gesso, e pode ter o CP1S com um pouquinho de adição de 1,5% a 5%, né, de uma porcelana qualquer, tal. Esse cimento ele não é mais, repetindo, né, não é mais comercializado, apenas para pesquisa, ou no caso de que tem uma obra muito grande e se necessite isso para fazer correções futuras, né? Então, é um cimento que não está mais usado no mercado. Então, eu vou parar por aqui a explicação. Já o cimento CP2, o F, né? Então, aqui é legal da embalagem, que tem, imagina um saco de cimento, isso aqui representa a quantia de filler que pode ser adicionado, de 6% a 10%. Então, é muito pouca a quantidade. Então, altera pouco a composição original. É um cimento convencional, né, que você acha nas proximidades da região onde tem fábrica que produz esse tipo de cimento, você acha em qualquer depósito. E ele é de uso geral, né, é recomendado para você fazer argamassas para revestimento, né, argamassa para assentamento, é o cimento mais barato que se tem. Pode-se produzir blocos de concreto, né? Qualquer cimento pode ser utilizado para tudo, mas há desempenho melhor com um tipo ou desempenho pior para determinado tipo de aplicação em relação às variações de cimento, né? Concreto de uso comum, né? O caso do bloco é o seguinte: se você produz com cimento 2, ele vai demorar mais tempo para hidratar, então você tem que permanecer com o bloco parado mais tempo para ele ganhar resistência para poder ser manuseado e transportado para venda. Ao passo que, se você tiver um cimento de alta resistência inicial, você produz num dia, no dia seguinte você já pode mandar para a obra, porque já tem uma resistência boa, né? Então, são logísticas diferentes. Então, o cimento CP2F, cimento comum, né? O E também, com essas adições de score, então ele é um cimento que tem um teor a mais de material suplementar dentro, né? As aplicações são praticamente as mesmas, né? Porque é um cimento comum. Argamassas de revestimento, argamassas de assentamento, concretos, pré-fabricados, tudo, né? Porém, ele não tem uma resistência rápida de desforma, assim como o CP2F. O CP2Z também, mesma ideia. Então, os três, CP2, E, F e Z, seguem a linha convencional. É o concreto do dia a dia para obras pequenas, obras grandes e tal. Porém, ele não tem um ganho de resistência rápido. Se for usado na indústria pré-fabricada, ele retarda um pouquinho mais o processo, né? Porque você não pode desmoldar logo na sequência, você tem que esperar talvez de um dia para o outro para remover uma peça. E quando você compara com o cimento CP5, você pode produzir a peça de manhã e de tarde tirar da forma e já produzir uma segunda peça para o dia seguinte retirar e produzir outra peça de novo. Então, o ciclo de produção é muito mais rápido, tá? Então, esses são os cimentos Z, para o dia a dia. O cimento CP3
ele já é mais difícil de conseguir. Então, é um cimento que está mais disponível, por exemplo, na região de Minas, no Rio, parte de São Paulo, né? Porque é um cimento com alto teor de escória, né? Então, pode chegar a 70% de escória, porém é o mais econômico, né? Então, se imagina, mais da metade do saco aqui, ó, é material alternativo, e só isso aqui clínica de gesso. Então, pelo fato de ter muita escória, ele é um cimento mais resistente a ataques químicos, como cloretos e sulfatos. Então, a grande recomendação dele é: eu tenho problemas de durabilidade, tenho um ambiente agressivo, de preferência esse cimento. Reações álcalis agregados, é um bloco de fundação, né? Todo ele fissurado aqui, devido às reações expansivas formadas entre os álcalis do cimento e o agregado que foi utilizado. Cimento convencional, eu vou fazer um piso, alguma coisa, e eu quero um baixo calor de hidratação. Opa, esse é um ótimo cimento, porque como ele tem menos clínica de gesso, ele hidrata mais lentamente. Tá? Eu quero fazer argamassa de assentamento e, revestimento e assentamento. Posso? Pode. Só que ele vai demorar mais tempo para perder a trabalhabilidade para fazer o desempenho final. Então, isso, se o pedreiro, a pessoa que estiver trabalhando, não souber trabalhar direito, vai ter um efeito colateral grande, né? Produção de blocos, artefatos, indústria pré-fabricadas, dá para fazer? Não é recomendado, porque ele demora muito mais tempo para secar. Você até pode produzir bloco, paver, com cimento CP3, mas você vai ter que deixar uma semana parado ali no estoque sem mover o material para poder transportar. Mas se de clay tubos não é um pré-fabricado, não precisa de resistência rápida? Precisa. Só que aqui entra o seguinte detalhe. Se o tubo é para ser posto para conduzir águas residuais ou águas com componentes agressivos ao concreto, é mais viável retardar o processo produtivo e usar um cimento CP3 ou um cimento CP4 nesse ponto. Então, essa é a vantagem. Mas tem que pensar que o processo de produção vai ser mais lento. Por quê? Porque ele demora mais tempo para ganhar resistência. Então, estas são as sugestões que eu dou em relação às vantagens de uso de um cimento CP3. Né? Eu quero fazer um concreto massa também, um bloco de fundação de um edifício que tem 500, 600 cúbicos de concreto numa vez só. Esse seria o cimento ideal, porque tem baixo calor de hidratação. Então, essas são as vantagens. O cimento CP4, né, ele tem praticamente as mesmas vantagens que o cimento CP3. Né? A única coisa que eu falo aqui é o seguinte: Minas, há disponibilidade de cimento CP3 e na região. Cimento CP4 é mais um pouquinho difícil. Mas eu vou para a região de Goiás, vai para algumas regiões do Nordeste, não tem escória, mas tem pozolana, então dá para fazer um cimento CP4. São mais ou menos que cimentos alternativos da mesma gama, o CP3 e o CP4, que são voltadas para minimizar problemas de origem térmica e de durabilidade. Então, são indicados para ambientes agressivos, onde o concreto vai ter alta agressividade, como, por exemplo, obras portuárias, obras marítimas. O CP3 e o CP4 são os melhores cimentos indicados para isso. E agora se tem o cimento CP5, que é o de alta resistência aos sulfatos. Já o CP5, qual que é a indicação do CP5? É indústria de pré-fabricado, né? Porque você consegue produzir peças de manhã, metade da tarde desmoldar, final da tarde remolda essas peças, né? Porque ele já teve, geralmente cimento CP5 hoje, você consegue chegar a 18, 20 megapascal com 24 horas, né? 11, 12 megapascal com 8 horas de produção da peça. Então, é muito viável para a indústria pré-moldada. Agora eu quero usar para fazer reboco e assentamento. Esquece. Vai te fissurar inteirinho. Por quê? Como ele seca, ele consome água muito rápido, ele hidrata muito rápido, ele não consegue aderir direito. E o CP5, por ter um alto teor de C3A,
de aluminato, ele reage quimicamente. Então, ele não pode ser usado para ambientes agressivos ou grandes volumes de concretagem, porque ele gera muito calor. Então, ele é ideal para quê? Indústrias pré-fabricadas. Se eu quero produzir concreto para convencional e vender no mercado, posso usar com CP5? Pode. Né? A vantagem do CP5 também é que ele baixa o consumo de cimento. Menos consumo de cimento por metro cúbico, menos calor de hidratação gerado. Porém, quando ele for usado para um concreto convencional, o ideal é que se adicione algum material suplementar, um filho, uma pozolana, alguma coisa no meio. Então, essa é a ideia. E há concreteiras que trabalham com CP5, porque a variação na resistência à compressão do CP5 é muito menor do que dos outros cimentos que se tem no mercado. Ele é mais estável. Então, algumas empresas compram escória, adicionam escória, né, com cimento CP5 na concreteira. E faz o próprio cimento, que pode ser CP2E32, né, o CP2E com escória ou CP3. Então, depende da necessidade da usina. Então, esses são os principais cimentos comercializados no Brasil e a principal indicação. Tá? Se eu quero fazer concreto de alta resistência, tem que ser com cimento CP5? Não, você pode fazer com qualquer tipo de cimento. Né? Quando eu fiz concreto de pós-reativos no doutorado, eu usei um cimento CP3, né, e cheguei a 180 megapascal no concreto, cimento CP3. Então, vale do quê? De você, por meio dos conceitos adquiridos durante essa aula, saber interpretar quais as propriedades de cada material e definir o consumo de cimento que você quer em função das resistências. Aí que você vai fazer a dosificação, ou a elaboração do traço. Tá? Então, você pode fazer concreto de alta resistência com qualquer tipo de cimento. O que pode variar é o consumo quando você compara com o cimento CP5. Algumas propriedades, né? Influência, resistência à compressão. Né? Eu vou partir daqui, ó, cimento de alto forno e pozolânico menores nas primeiras idades. Um cimento CP5, uma resistência muito grande em relação aos demais nas primeiras idades. Né? E sulfatos e cimento estrutural branco, que produziu-se por um tempo e hoje já não tem mais no Brasil, não é mais comercializado, são cimentos padrões. Né? Durabilidade. Né? Se quer durabilidade, é cimento 3 e 4, né? Alto forno e pozolânico, são as maiores durabilidades. Resistência a agentes agressivos, maiores durabilidades. E tem também o CP5 aqui resistente aos sulfatos, que também consegue ter maior durabilidade. Tá? Então, esse quadro, eu não vou abordar ele inteiro assim, mas dá um indicativo, né? Ajuda ao engenheiro a tomar uma decisão o dia que ele tem uma obra de grande impacto, né? Que ele necessita ou maior durabilidade ou tempo mais rápido de produção. Tal. Então, aqui tem um resumo que ajuda nas tomadas de decisões em relação às principais propriedades do cimento. Tá? E eu acho que o que foi comentado aqui já deve enriquecer muito o conhecimento dos alunos para as tomadas de decisões em relação ao uso de cimento Portland. Tá? E aqui fica a bibliografia registrada, né, a principal bibliografia utilizada, e alguns comentários e questionários, né, de questões para quem quiser estudar, aprimorar no conhecimento. Tá? E fica para resolução. E eu encerro aqui esta aula e até a próxima.